Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Deus e Pai, pela vida de cada um de vocês. Deixem um gostei e se inscrevam no canal para nos apoiar. Espalhe a palavra sagrada compartilhando em seus grupos. Fiquem agora com o livro da semana. Livro de Ruth. Capítulo 1. Ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe, o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho, para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos, e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa do seu marido. Então, elas beijou, e elas ergueram a sua voz, e choraram. E elas lhe disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas, por que ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos. Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse: Tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardar-vos-íeis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz, e voltaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, e para os seus deuses, retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada, que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não há morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, as 2 seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas, e disseram: Não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe,
e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. Rute. Capítulo 2. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E ela foi, e veio, e colheu no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E, eis que Boaz veio de Belém, e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: Rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, entre os feixes. Assim, ela veio e continuou, desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então, Boaz disse a Rute: Tu não ouves, minha filha? Não vais colher em outro campo, nem te vais daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti. E quando estiveres com sede, vai até os vasos, e bebe do que os moços tiraram. Então, ela caiu sobre o seu rosto, e se curvou até o chão, e lhe disse: Por que achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira? E Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para tua sogra desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então, ela disse: Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste, e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhe disse: Na hora da refeição vem tu para cá, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado, e ela comeu, e ficou satisfeita, e se retirou. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: Deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não a repreendais. Assim, ela colheu no campo até o anoitecer, e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de 1 efa de cevada. E ela o tomou consigo, e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela havia colhido, e ela o trouxe, e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse:
O homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. E Rute, a Moabita, disse: Ele também me disse: Tu deverás te manter junto aos meus moços, até que tenham terminado toda a minha colheita. E Noemi disse a Rute, sua nora: É bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Assim, ela se manteve junto às criadas de Boaz, para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. Rute. Capítulo 3. Então, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem. E, agora, não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na eira. Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira, mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás, e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo o que me disseres, farei. E ela desceu até a eira, e fez de acordo com tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido, e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos, e ela chegou delicadamente, e descobriu os seus pés, e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Rute, tua criada, estende pois a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. E ele disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E, agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Espera esta noite, e será que, pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça a parte do parente, mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo. Como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. E ela se deitou aos seus pés até a manhã, e ela se levantou antes que um pudesse conhecer o outro. E ele disse: Que não se saiba que uma mulher entrou na eira. Disse também ele: Traz o véu que tens sobre ti, e segura-o. E, quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima, e ela foi para a cidade. E quando ela veio para sua sogra, ela disse: Quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito por ela. E ela disse: Estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: Não vais vazia até a tua sogra. Então ela disse: Assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. Rute. Capítulo 4. Então, Boaz subiu até o portão, e ali se assentou, e eis que o parente do qual Boaz havia falado se aproximou, ao qual ele disse: Ó, fulano, vira-te, e assenta-te aqui.
E ele se virou e se assentou. E ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade, e disse: Assentai-vos aqui. E eles se assentaram. E ele disse ao parente: Noemi, que retornou da terra de Moabe, vem de uma parte da terra, o qual era do nosso irmão Elimeleque. E eu pensei em te anunciar, dizendo: Compra diante dos habitantes, e diante dos anciãos do meu povo. Se quiseres redimi-la, redime-a, mas se não quiseres redimi-la, então diz-me para que eu possa saber, pois não há ninguém para redimi-la além de ti, e eu venho depois de ti. E ele disse: Eu a redimirei. Então disse Boaz: No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, tu deves também comprá-la de Rute, a Moabita, a esposa do falecido, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança. E o parente disse: Para mim não posso redimi-la, para não prejudicar a minha própria herança, redime tu para ti o meu direito, pois não posso redimi-la. Ora, esta era a maneira, em tempos antigos em Israel, acerca da redenção e da troca. Para se confirmar todas as coisas, um homem retirava o seu calçado, e o dava ao seu próximo, e isto era um testemunho em Israel. Portanto, o parente disse a Boaz: Compra-a para ti. Então ele retirou o seu calçado. E Boaz disse aos anciãos, e para todo o povo: Neste dia vós sois testemunhas, que comprei tudo o que era de Elimeleque, e tudo o que era de Quilion e Malom, da mão de Noemi. Além disso, comprei para ser minha esposa, Rute, a Moabita, a esposa de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos, e do portão deste lugar, neste dia vós sois testemunhas. E todo o povo que estava no portão, e os anciãos, disseram: Nós somos testemunhas. O Senhor faça da mulher que veio à tua casa como Raquel e Lia, as duas edificaram a casa de Israel, e age tu com dignidade em Efrata, e se afamado em Belém. E permite que a tua casa seja como a casa de Pérez, ao qual Tamar deu à luz a Judá, da semente que o Senhor te dará desta moça. Assim, Boaz tomou Rute, e ela tornou-se sua esposa, e quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti um restaurador da tua vida, e um provedor da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança, e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed, ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.